Vamos lá. Vamos nesse instante elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos sagrados orixás, pedindo a inspiração precisa e necessária para os estudos desta noite. Vamos lá. Mediunidade inconsciente. A mediunidade inconsciente é aquela no qual, quando o médium entra em transe, né? Quando ele começa a se conectar com o plano espiritual, ele tem a sua consciência aparentemente anulada, né? Quando ele volta do transe, ele não tem mais a consciência do ocorrido, né? Do que se passou. Essa mediunidade, nós já conversamos que ela é muito difícil e rara, principalmente na Umbanda. Ela é raríssima. Por quê? Porque há todo um dispositivo físico, matéria e físico espiritual. Afinal, nós já conversamos que existe matéria em infinitas possibilidades. O perispírito não deixa de ser uma matéria, né? E a propriedade, né, que leva ao médium a ter esta inconsciência está ligada diretamente ao seu perispírito e automaticamente ao corpo físico. Porque o nosso corpo físico nada mais é do que o reflexo do perispírito. É o perispírito que modela o corpo físico, sempre. Por isso que quando muitas vezes nós vemos crianças nascendo sem braço, sem perna, né? Ou com tantas anomalias mentais, o problema não está alojado na questão genética, pelo menos para nós espiritualistas, que assim compreendemos. O problema está alojado no perispírito, porque tudo que nós realizamos de bom e ruim fica ali gravado no nosso perispírito e ali vai ser refletido. A mediunidade, a gente já conversou que ela vai sendo desenvolvida ao longo dos milênios, né? Conforme a nossa centelha divina, nós saímos lá de Deus, não saímos? Conforme a gente vai evoluindo, crescendo, desenvolvendo o nosso perispírito, a mediunidade também ali vai ser desenvolvida. Ela já se inicia ali no seu momento, eu acho bem antes, na verdade, ela se inicia bem antes, mas ela começa a ficar muito perceptível ali nos nossos animais. Quando a centelha divina já parte para o mundo animal. Você pode ver que os nossos gatinhos, os nossos cachorros, eles enxergam os espíritos, né? Eles têm muita sensibilidade. Então ali já começa a ser desenvolvida na fagulha divina a mediunidade. E aí vai sendo desenvolvida até chegar no formato humano, já com uma sensibilidade muito grande. Por isso, até o Homo sapiens, né? E antes até mesmo do Homo sapiens, né, eu estou dizendo lá, né, nos primórdios do desenvolvimento do Homo sapiens, porque nós já o somos, né? Mas lá nos seus primórdios, a mediunidade, ela já era muito patente, né? Tanto é que ali os nossos irmãos primatas, eles já têm também, e a história e a ciência, né? A arqueologia nos mostra que eles já têm a sensibilidade de enterrar seus entes queridos. Isso já traz o quê? Uma memória de que não somos apenas corpos físicos. Dito isso, a mediunidade ela vai ser desenvolvida conforme o dever que devemos cumprir. Então a espiritualidade ela é muito, mas muito consciente, eu digo espiritualidade superior, muito consciente da onde devemos chegar. E aí ela vai levando o nosso perispírito a este caminho. E dentro deste perispírito vai sendo desenvolvido inúmeros mecanismos capazes de nos sensibilizar ao astral superior. Afinal, quem aqui já sonhou que estava incorporado e assim, nessa incorporação,
Você não via o guia, você se via ali. Por quê? Porque o guia estava no seu perispírito. Pasmem, pasmem. O que acontece? Quando a gente desencarnar, nós médiums, quando a gente desencarnar, nós vamos continuar sendo médiums. Afinal, existe esfera sobre esfera, sobre esfera, sobre esferas espirituais. Elas se intercalam. Mas o que as diferenciam são seus padrões vibratórios. Então, vamos lá. Para um espírito muito superior se conectar, desculpa, quase não sai. Para um espírito superior se conectar com espíritos um pouco menos evoluídos, mesmo no plano espiritual, eles vão precisar de elementos para se materializarem. E esse elemento eles vão encontrar no perispírito daqueles espíritos que estão ali naquela esfera um pouco inferior. E aí, nós não sabemos de fato os mecanismos, tá? Isso é muito complexo. Eu sempre falo que nós estamos pincelando, nós não sabemos, né, todo o mecanismo. Existe muito estudo sobre o perispírito, sobre os chakras, existem muitos estudos. Mas como de fato ocorre, nós não sabemos. André Luiz, no seu livro Obreiros da Vida Eterna, salvo engano. No Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos relata que eles tinham a missão de desencarnar alguns missionários, ou assim, não bem missionário, né? Eles tinham a missão de desencarnar algumas pessoas que tinham grandes feitos na Terra, né? Eram pessoas que tinham cumprido os seus deveres, inclusive no meio dessas pessoas tinha uma evangélica. Olha como o plano espiritual não faz distinção de religião. Então, antes de virem para a Terra, eles passam num departamento lá em nosso lar. Eles passam num departamento aonde eles iam receber uma mensagem de um espírito muito iluminado diante do dever que eles iriam cumprir ali. E aí, André Luiz chega lá, né, naquele departamento, e aí ele se depara com cadeiras, se depara com um local aparentemente de vidro, aonde esse espírito iria se materializar, né? E aí tem um médium do lado. O médium, né, o espírito ali com seu perispírito, começa a doar o seu fluido perispiritual. E aquele espírito superior se materializa. Aqui na Terra, nós já conversamos que os espíritos se manifestam através do nosso fluido vital, né? Desse fluido mais animal. É assim que os espíritos se manifestam. No plano espiritual, não sabemos. Como o perispírito vai ficando cada vez mais rarefeito, mais puro, a gente imagina que quanto menos puro, mais tenha uma energia ali material mais bruta, aonde esses espíritos superiores manipulam e se manifestam. Então, nós temos que ter essa consciência que a mediunidade está sempre em evolução. Aí, a nossa cabeça, assim, né, que só vê as questões materiais, pode imaginar que um médium inconsciente, ele chegou no ápice da evolução, porque ele perdeu toda a consciência, o espírito vai lá, o toma completamente, então ele chegou no ápice evolutivo. Bom, com a minha mera opinião, que não vale de muita coisa, embora eu tenha mais de 20 anos de experiência mediúnica e de muito estudo, eu não acho que é por aí. Porque evolução, para mim, é quando você se torna colaborador consciente diante do trabalho que Deus lhe deu. Então, a mediunidade inconsciente, ela não é um cabedal de evolução. Ela é sinal de um dever específico. E como ocorre isso? O médium inconsciente, ele tem um choque, né? Ali, mediúnico, vou me referir assim, tá? Só pra gente entender. Ele tem um choque, no seu perispírito há um abalo, e aí há um deslocamento maior, né?
Nós temos, todo mundo sabe que nós temos o cordão prateado aqui atrás, né? É um cordão prateado que nos liga ao corpo físico, tá? Quem não sabe, saiba que nós temos, você sabia que nós temos o cordão prateado? Você sabia, Cristiane? Você não sabia que tem um cordão? Quando você sai do seu corpo físico, do sonho, quando você sonha assim, você sai do seu corpo físico e vai passear no plano espiritual, há um cordão. E é assim que os espíritos identificam, lá no plano espiritual, enquanto todo mundo dorme, os espíritos encarnados e desencarnados. Curiosamente, eu não sei vocês, mas quando eu tô lá no astral, trabalhando espiritualmente, né, através do sono, quando eu tô lá no plano espiritual, eu sei diferenciar. Não sei como, eu não vejo o cordão prateado. Mas o meu espírito, ele consegue perceber quando eu estou conversando com o espírito encarnado ou desencarnado. E pasmem ainda mais. Espíritos encarnados conseguem se manifestar mediunicamente quando estamos dobrados do corpo. Por exemplo, se eu estou dormindo aqui, agora no Brasil, eu consigo, se tiver uma sessão mediúnica lá na China, vamos dizer assim, porque né, vamos dizer que tem esse contraste de dia e noite, você está tendo uma sessão espírita lá na China, eu consigo me comunicar, mesmo estando encarnado. Isso ocorre, afinal eu estou temporariamente desdobrada do corpo físico, isso pode, tá. Mas o médium, né, o médium inconsciente, ele tem uma facilidade maior de se desprender do corpo físico, como se ele estivesse entrando num sono profundo, igual ocorre com todos nós quando a gente dorme, se desprende totalmente. Então, ele tem essa facilidade, ele consegue se deslocar. Isso não quer dizer que o espírito vai literalmente entrar na pessoa, isso não ocorre. Mas isso dá a possibilidade dos espíritos manipularem melhor aquele mecanismo mediúnico. E aí, os médiums inconscientes, muitos deles são direcionados mais para cura. Porque aí, o fluido dele geralmente é mais abundante, né? Os espíritos conseguem trabalhar melhor ali para cura, para aquela manifestação, e etc. Por que é tão raro? Não sei. Sinceramente, não sei porque é tão raro assim. Mas eu acredito, como eu disse na minha mera opinião, é de que essa raridade condiz com o aprendizado que devemos ter com a mediunidade semiconsciente ou consciente. Afinal, os guias aconselham tantas pessoas. Será que aqueles conselhos que os nossos guias dão a tantos consulentes não servem também para nós? Não serve de lição? Será que não temos que evoluir com isso? E vou dizer mais. Lembra que eu falei que no último estudo que eu ia pegar o livro, nem sei se ele está aqui. Me desculpem, porque eu não achei, por isso que eu não trouxe. Que nós íamos começar a estudar o livro ali, aquela mensagem que um espírito de alta evolução trouxe para Kardec, falando sobre mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente. Mas olha, eu já vou dar umas pinceladas nessa mensagem. Essa mensagem diz que a manifestação em si dos guias espirituais, através dessas 3 mediunidades, a sua base não difere uma da outra. O que é a base? É aquilo que o médium traz arquivado na sua mente, no seu espírito. O médium inconsciente não vai ser tão potente igual ao médium consciente se ele não tiver conhecimento trazido, seja desta encarnação ou de outra encarnação. Mas o espírito pode, de repente, trazer uma mensagem de conteúdo de que o médium não tenha consciência. Por exemplo, o médium pode receitar um remédio, sendo que esse médium nunca entendeu de medicina, seja nessa encarnação ou seja na outra? Pode. Isso não é impossível. O espírito pode se manifestar numa língua que o médium não conheceu, tanto nessa encarnação quanto nas outras. Pode. Mas isso, gente,
exige dos espíritos muito trabalho, porque eles vão ter que ter uma manipulação quase que material para poder vencer as barreiras mentais deste médium. Devemos lembrar que mediunidade não é uma torneirinha que abre e sai água. Eu sempre falo isso. Não é fácil, tá? Enfim, é sobre mediunidade inconsciente, nós não temos muito o que dizer. É basicamente isso, né? Há ali um choque, o médium consegue se desdobrar com mais facilidade, o espírito ali se manifesta. Lembrando que, como eu já falei e novamente repito, a incorporação de Umbanda ela é diferente da psicofonia do kardecismo, não é? Na psicofonia, os espíritos manipulam praticamente o chakra. Qual é o nome desse chakra? Laríngeo, né? Nós já estudamos um pouco sobre chakra. Eles manipulam mais esse chakra, sempre o coronário, mas mais o chakra laríngeo. Na incorporação de Umbanda, eles manipulam todos os chakras, todos os pontos, eles têm que se movimentar. Por isso que não é fácil ser médium de Umbanda. Por isso que nós temos que nos preparar bastante. Por isso que nós temos que nos permitir. Ai, mas será que sou eu? Será que é o guia? Se permita. Se concentre. Vamos nos concentrar. Os nossos guias aqui, geralmente, eles dão comando para onde você tem que ir. Né? Se é um Exu, que nem hoje, que seu sete fala, vai para onde? Para encruzilhada. Se é uma mata, você vai para onde? Para as matas. Mentalize. Você que é médium iniciante, eu não sei o que eu fazer. Primeiro, não sei o que fazer. Primeiro, se abra à espiritualidade. Você está aqui para se conectar com o mais alto e sem medo. Aqui é uma escola. Todos os desenvolvimentos mediúnicos é uma escola. Então, não tem que ter medo de errar. Não tem que ter medo de errar. Se permita. É importante. E aí, você tem que entender, né, os arquetipos de cada entidade. Por exemplo, qual é o arquetipo do caboclo? Aquele ser da mata, que traz aquela energia. Então vai para a mata. E assim, sucessivamente, com cada guia. Nós vamos estudar e destrinchar, sim, né, os arquetipos de cada guia, para a gente poder ter mais facilidade com isso. Mas o que nós devemos nos ater e tomar cuidado é com os extremos, tá? Com os extremos. Tem aquelas pessoas que não se permitem tanto receber a energia do guia, né? Deixa o guia... Outra coisa, o guia incorporou, sentiu a vibração? Abre o olho. Não é porque você vai abrir o olho que você vai perder a conexão com o guia. O guia precisa enxergar através de você, né? Então, abre o olho, se permita, dê um impulso, fale, quer andar? Caboclo, você quer andar? Ande, se permita. Caboclo, quer dar um giro? Se permita, não tenha medo. E se de repente começar a chegar na cabeça, será que sou eu? Será que não sou eu? Sabe o que vocês fazem? Se sintam envolvidos por este índio ou por uma índia. Primeiro percebe se é um índio, se é um caboclo, percebe se é uma cabocla. Se você percebeu, se você sentiu uma energia masculina, né? Começa a se visualizar vestido de pena, se visualize de cocá, se visualize, isso é importante porque isso vai criando uma conexão com o guia. Mais forte com o guia. Se é um Exu, sinta-se que você está coberto com uma capa, com cartola, sei lá, segurando um tridente, que é um elemento mágico deles. Se permita isso, isso facilita a conexão. E aí, se surgir novamente a ideia, será que sou eu, será que é o guia? Eu não estou aqui para brincar, eu estou aqui para me desenvolver. Então, se permita, novamente mentalize, vai puxando, né, essa energia do guia. O guia quis ir lá na frente do congá cumprimentar? Permita! Aqui nós estamos aqui para aprender. Agora nós vamos para o outro lado, né? De médium que acha que tudo é o guia. E muitas vezes esse é o subconsciente. É difícil, né, a gente chegar num ponto de equilíbrio nesse sentido. Por quê? Porque nós médiums somos como potinhos coloridos. Os guias são como uma luz branca. Então, a Dani é um potinho rosa,
A Elza é um potinho azul, né? Gente, meu Deus. A Ju é um potinho vermelho. Nossa, tem mais uns nó. O Alisson é um potinho verde. Seu Mata Virgem vai se manifestar por cada um deles. Seu Mata Virgem é a luz branca, né? Então essa luz branca vai passar, os potinhos estão um do lado do outro. A luz do seu Mata Virgem, a mensagem, o mental, a mente, a mensagem do seu Mata Virgem é essa luz branca. Ela vai passar pelos potinhos coloridos e a sua mensagem vai chegar do outro lado dos potinhos. Por mais que a mensagem seja a mesma, por mais que a luz seja a mesma, cada mensagem, e vai chegar, porque a luz ela vai se refletir do outro lado, a mensagem vai chegar. Só que uma vai chegar na cor rosa, outro vai chegar na cor azul, outro na cor verde, e assim sucessivamente. Então a mediunidade é exatamente isso. É exatamente isso. Ela vai chegar com nuances diferentes. A mensagem vai chegar, mas com nuances diferentes, e tá tudo bem. O nosso problema é que a gente quer perfeccionismo e não existe perfeição assim. Na verdade existe, a perfeição é a vida. Ter consciência já é perfeito. Né? Isso já, nós que deturpamos a perfeição, não é? Nós acreditamos que milagre é algo que vem do nada e faz pum. Não é. Nós, umbandistas, não acreditamos em milagre. Nós não acreditamos. Por que nós não acreditamos em milagre? Porque milagre é algo que não se explica. E tudo na vida tem uma explicação. Não é porque a gente não conhece a lei trazida, as leis, né, físicas, espirituais, científicas, né, manipulada por trás daquele milagre, não é porque a gente não conhece que não exista. Os milagres de Jesus eu acredito em todos. Mas eu tenho certeza que houve uma manipulação, né, por trás. Houve um mecanismo por trás destes milagres, dessas curas, dessas libertações. Há uma explicação que a gente ainda não compreende, mas que um dia a gente vai compreender, e compreendendo deixa de ser o quê? Milagre. Porque a palavra milagre, né, ela nos leva a algo que é impossível de ser realizado. E para Deus não é nada impossível, por quê? Porque Deus é detentor de todas as ciências. Mas em tudo há uma ciência, em tudo há uma ciência, principalmente a mediunidade. Então, vamos tomar cuidado. Aí nós vamos voltar lá, né, para as corzinhas ali que a mensagem vai chegar. Então, cuidado pra gente com as pegadinhas do subconsciente. Por exemplo, em Umbanda. Nossa, mas o meu caboclo tem um penacho gigante, lindo, maravilhoso. Do seu Mata Virgem, não sei se vocês já viram o seu Mata Virgem. O penacho do seu Mata Virgem é todo verde, com duas penas brancas, e ele tem uma estrela linda que brilha na testa. Só por isso eu vou fazer um penacho verde com duas penas brancas e vou... Não vou, sabe por quê? Nós, umbandistas, temos que tomar cuidado para não virar carnaval. Gente, lá no início da Umbanda, era só permitido roupa branca simples e acabou. E alguns elementos, por exemplo, a fita verde. Você pode ver que seu Mata Virgem usa a fita verde. Porque há uma manipulação de energia, há uma magia através das fitas. E aí, com o tempo, foi sendo permitido algumas coisas. Por exemplo, a cartola de Exu. Então, a cartola de Exu, hoje em dia, a gente arremete a uma proteção mental. A capa de Exu, a gente remete também a uma proteção. Ah, mas o cocado caboclo também não pode ser uma proteção para sua cabeça? Gente, eu acho que nós temos que tomar certos cuidados com alguns elementos para não virar carnaval e perder um pouco o foco, tá? Perder o foco. Equilíbrio, respeito, equilíbrio, principalmente na Umbanda, porque Umbanda tem que ser humildade, né? Aí você chega aqui na Umbanda, o consulente chega aqui na Umbanda, tem uma pombagira que ela tem pulseira até aqui, de ouro, toda trabalhada, e tem uma pombagira, tô só de branco. O consulente vai olhar, opa, ou o consulente pode ter dois olhares, porque eu já conheço esses dois olhares. Eu conheço gente que se chega numa Umbanda e ter toda, né, aquela fantasia, vai embora, fala que é muito carnaval. E tem pessoas que chegam aqui, vai ver a médium simples e a outra cheia do carnaval, vai querer fazer o quê? Passar a cara do carnaval, achando que a do carnaval tem mais poder. E não é assim que funciona. Temos que tomar cuidado com essas nuances trazidas por nós e não pelo guia.
Porque o guia, no fundo, o guia vai trabalhar. Se você está aqui por amor, você pode estar com a pulseira aqui ou só de branco. O guia vai trabalhar e ele respeita os nossos desejos, porque ele é um irmão mais consciente. Então ele permite que a gente trabalhe e evolua. E aos poucos ele vai dando uns toques. Não acorda quem não quer. E quando a gente não acorda, aí o guia espiritual sai, entra quem? O obsessor. E aí o obsessor sim vai incentivar cada vez mais vaidade e orgulho. Então é equilíbrio. Nessa casa a gente permite alguns elementos? Permite. Gente, vocês verem eu trabalhar com um monte de parmefanália? Eu prefiro trabalhar de branco. Algumas festas, né, cigana, pombagira, eu até trabalho. A capa da Sinhá, a Sinhá Pombagira, da Sete Encruzilhada, que trabalha comigo, ela tem uma capa vermelha e ela gosta quando ela trabalha, e raramente ela trabalha, mas ela gosta quando ela trabalha, vira a capa porque ela gosta de cobrir a pessoa. Ela fala que a pessoa se sente mais acolhida. Então existe uma questão de acolhimento. Nós devemos entender que os elementos trazidos pelos guias não pode ser por vaidade e nem carnaval. Tem que ter um fundamento, seja de acolhimento, seja de amparo, seja magístico. E é isso que nós temos que ter consciência, para que aí a gente não venha interferir de forma consciente ou não, na manifestação do guia. E isso independe se você é médium consciente, semiconsciente ou inconsciente. Se você traz, né, todo esse cabedal mental, né, de vaidade, de orgulho, isso vai refletir na sua manifestação mediúnica. E se você também tiver de humildade, tudo isso vai manifestar, independente se você for consciente ou não. É isso. Deu para começar a entender? Sabe? A partir da semana que vem, nós vamos... eu vou dar mais uma passada nesse texto, né? Trazido ali por Kardec. Não somos kardecistas, mas tudo que é bom, a gente, né, acopla. Um bandista é um bicho sem vergonha. Se você chama ele para ir na igreja evangélica, ele vai. Se você chama para ir pro budismo, ele vai. A gente, nós somos ecumênicos. Aqui a gente trabalha com preto que louva o orixá. A gente trabalha com caboclo que louva Tupã. A gente trabalha, né, com ciganos, né, que tem as suas magias diferentes. Aqui a gente trabalha com todos os guias, né, que se manifestam em nome de um só Pai, que é Deus. Não é toda casa que trabalha com as bruxas, mas aqui trazido, né, essa magia também, que muitas casas de umbandas já trazem essa magia das bruxas, que é uma energia, né, de limpeza. Não importa. Nós umbandistas trazemos tudo aquilo que nos agrega, sem perder o quê? A nossa essência umbandista. Tá bom? Vocês vão perguntar? Eu ia perguntar se... Mais alto pro pessoal. Assim. Se quando a gente sonha, aí do nada a gente acorda no susto, o que pode ter acontecido? Quando você só depende do que ocorreu no sonho. Sensação de queda. Olha, essa sensação de queda muitas vezes pode ser o choque do seu espírito voltando ao corpo. Dá um choque, um boom, e você acorda, né, até assustado, né? Tem como as pessoas se comunicarem, por exemplo, eu tô dormindo e outra pessoa tá dormindo. A gente consegue se comunicar? Muito. Inclusive... Porque tem muita gente que fala, nossa, eu sonhei com você. Aí a pessoa, nossa, eu também Também, sonhei com você. eu tenho muito isso. Eu tenho... Oi? É isso? Mais alguma pergunta referente mais ou menos a dentro dessa questão? Quando você tava falando que, tipo, a pessoa, tipo, sai do corpo, quando você tá falando, tipo, dos médicos conscientes, que sai e parece que, tipo, tá dormindo e tipo, seu corpo tá aqui. Isso. Aí, tipo, os guias trabalham como se fosse marionete, né? Sempre, mesmo nas mediunidades semiconscientes, a gente vira marionete, né? E, na verdade, gente, independente de ser consciente, semiconsciente, inconsciente, há um afastamento espiritual. Por isso que a gente tem um chilique, tá? Chilique não, né? A palavra certa. Por isso que no corpo se manifesta. Por mais que você esteja totalmente consciente ali, há um abalo. Gente, a mediunidade semiconsciente e consciente, ela é igual a um sonho. Que quando você está incorporado, você acha que você está enxergando tudo. Quando você volta, por mais que você tenha uma consciência, é estranho.
Parece que você voltou de um sonho, né? É muito engraçado. Ter consciência plena também é muito difícil. E aí, eu gosto de lembrar dos grandes médiums. Semana passada não teve estudo. No último estudo, nós falamos de um grande médium que era consciente e até quis parar sua mediunidade, né? Que ele fazia pintura. E aí, essa semana, a Elza me trouxe a lembrança de uma grande médium. Não vou falar mal dela, mas só lembrando, porque as pessoas que estão nos assistindo podem, né, vir a entrar com críticas com ela. E quem está ali, né, assistindo, não tem que entrar com crítica com ninguém, porque nós não somos melhores do que ninguém e não somos Deus para julgar. Mas a Zíbia Gasparetto é uma grande médium, maravilhosa, psicografou mensagens incríveis. E ela, né, deixa claro que ela era médium consciente, totalmente consciente, e escrevia livros maravilhosos. No final da vida dela, ela mesma relata, pelo menos foi o que eu vi, que eu li, né? Ela relata no final da vida dela que ela já não mais psicografava, que ela escrevia com a experiência dela, né? E tudo bem, porque o importante é a mensagem trazida. E afinal, gente, quem somos nós, né? Não nem para julgar, mas quem somos nós para dizer que ali não havia inspirações também, né? Mesmo ela dizendo que ela estava escrevendo e não era mais os espíritos. E acho digno, porque ela falou isso, né? Então, a partir de agora, esse livro é meu, esse livro não é dos espíritos. Mas enfim, é uma história, né, que circula por aí. Também não sei se de fato é verdade. Fato é que na descrição de um dos livros dela, que a Elzinha me mandou, ela diz sim que ela é médium consciente, como tantos outros médiums conscientes maravilhosos que fazem assim coisas incríveis, como a gente já conversou. Então, independente de se você for médium consciente, semiconsciente, inconsciente, estude a Umbanda. Falta estudo na Umbanda. Caboclo Mirim já dizia, Umbanda é coisa séria pra gente séria. Umbanda tem fundamento, é preciso estudar. Vamos estudar, tá? Vamos agora começar a encerrar. Próxima aula a gente encerra essa parte mais da mediunidade. E aí a gente vai começar a falar sobre os arquetipos dos guias, pra gente começar também, né, a trazer esses arquetipos para nós, pra gente facilitar a incorporação. Vamos começar a facilitar a nossa vida, tá bom? Uma pergunta. Sim. Cadê nós? Dentro desse contexto. Dentro do contexto. Maravilhoso. É assim, eu sempre, não é que eu sonho, eu vejo depois, porque eu vejo os espíritos na mente, né? E eu vi durante o dia assim, na minha mente, assim, à noite, voando e fui ao cemitério. Fui no velório de uma pessoa. É natural, porque a gente faz essas visitas. Gente, eu visito muito vocês no plano espiritual à noite. Acho que vocês devem sonhar comigo bastante. Você sonha comigo? Eu visito vocês direto. Eu visito muito vocês. Vocês acham que basta trabalhar aqui? Se eu matar a virgem e falar, linda, vamos visitar o povo tá visitando. Ela fazendo Tudo que eu sonho. Sim, a gente tem mesmo essas sensibilidades, né? Isso é bem interessante. Gente, muita luz, muito equilíbrio, muita paz, que a força poderosa de Deus nos acompanhe em mais uma semana. Coisa pra mim, hein? Só pra bolinha. Muita paz.